Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso querido podcast que fala sobre relacionamentos. Eu sou a Raquel. E eu sou a Vanessa. E esse aqui é o nosso... O seu, o meu. E aí? Pode beijar? Hoje temos um convidado que para mim é muito especial. Quem é ele, Vanessa? Coro. Quem é? O que ele faz? Vamos começar por aí. Onde vive? Quem é ele? O que ele come? Arara Azul. Arara Azul. Alexandre Aguilar. Professor, consultor financeiro, apresentador de podcast também. Que isso, hein? E jogo com a 9. E jogador nato, né? Todo sábado a gente acompanha lá, né? E ele tá Firme e forte. Chuva, frio, raios, trovões. Comprar meu curso, batacoadireita.com. O Alexandre, ele queria muito trazer um ponto aqui para o programa, porque ele fala que a vida não é bem assim como as pessoas falam. Ah, muito difícil, relacionamento, a gente não encontra ninguém legal. E ele vai contar um pouquinho, que ele ficou um período aí solteiro. Vai expor a vida. Depois a gente vai ter uma DR. E falando em futebol, né, gente, ele fez um golaço aí na vida e conquistou o coração da nossa Raquelzinha. Nossa, essa não... Você treinou essa em casa. Você treinou. Ela vai tá me fazer um querendo- pix. Assim em Ela vai casa. me fazer um pix quando a gente sair Não daqui. é, ela querendo garantir a presença no churrasco. A madrinha tá on. Brincadeiras à parte, Alexandre, mas a gente convidou aqui para contar algo muito bacana sobre a sua vida, né? Que é estar solteiro aos 40 e a forma como você enxergou e passou por essa fase nessa idade, né? Então eu queria saber como foi estar solteiro, né? O que você pode compartilhar também aí sobre os seus amigos que estão nessa mesma fase e até para os nossos ouvintes aí, os nossos seguidores, né? Que às vezes mandam lá na nossa caixinha falando, nossa, tá muito difícil, eu não encontro alguém bacana, né? E a gente ouve isso tanto de mulheres como de homens, né? Que vai, mas aí chega um momento que parece que as coisas não vão para frente. Então, qual que é a sua opinião sobre isso? O que as pessoas poderiam se atentar, né? Até porque você passou pro outro lado. Remou aí, ó, e conseguiu Explica esse outro lado aí. Explica esse outro lado. você saiu Esse do outro lado não é solteiro. nada disso que vocês estão pensando. Você saiu do solteiro pro namorando com uma pessoa bacana, legal. Não, vamos começar- Que a vamos- sua família gosta. Vixe, aprovado. informação de bastidores, hein? Aprovado pelas as famílias, Não, aprovaram. provada não. O povo tá quase me tirando de casa pra largar ela lá. Exatamente. Então, conta aí pra nós, né? Primeiro, comece contextualizando aí, né? Como que foi estar solteiro aos 40 e depois nós chegamos aí na Raquelzinha. Meninas, obrigado pelo convite. Eu assisti o programa de vocês desde o começo. Achei a fase ao vivo bem legal. Gosto da história das perguntas e respostas. E eu acredito que muitas pessoas se sentem respondidas ali, porque muitas não têm coragem de perguntar ou nem sabem qual dúvida tem. Então, eu acho essa troca feminina, porque a mulher tem muito mais facilidade para se abrir. Eu acho que o homem conversa muito pouco de relacionamento e na hora que a gente está na roda de amigos, você não quer se mostrar frágil. Então, na verdade, a conversa profunda entre amigos nunca acontece entre muitos, e sim entre poucos. Então, o homem não se expõe tanto quanto a mulher. Esse é um ponto bem distinto aí entre os sexos. Mas eu falei pra Raquel desde o começo porque... A gente manda print, conversa, Nossa. Fotos, imagens. Se a gente nem conhece a pessoa, a gente fica conhecendo naquele dia, a gente conta tudo. Essa semana eu falei pra ela, eu falei assim, quando vocês saem, que a menina falou do cara, quando você vai olhar pro cara, você não repara em tudo pra depois ficar comentando? Essa é mesmo. Eu falei, agora quando a gente repara, você acha ruim, né? Bom, Olha, já tá me entregando no começo. Alexandre, a gente vai cancelar esse programa. Não, mas isso que você tá trazendo é muito bacana, Alexandre, porque é até... Eu li um livro que falava sobre educação não violenta, né? E a pessoa fez muito essa reflexão do quanto para as mulheres é muito mais fácil se expressar, o quanto para as mulheres... Esse é um exercício que acontece desde sempre. Então, a gente... principalmente quando faz algum evento, alguma coisa, todo mundo se troca junto e conversa e fala, e uma discute, a outra fala algo que não gosta, mas pelo menos você vai refletir e saber sobre aquilo. Então, esse é um parâmetro muito legal da gente começar. Mas não foge muita pergunta aí, não. Vamos voltar aqui e vamos falar de você. Como que foi estar solteiro
aí próximo aos 40, e aí depois saber, cara, hoje eu vou fazer 40 anos, né? E tem um peso, né? Parece que não, mas a gente, conforme vai passando, né, essas décadas, eu acho que elas são marcantes. Quando eu fui fazer 30, eu também fiz uma reflexão de vida, assim. Você fez isso, você mudou um pouco a rota, o perfil de pessoa que você se relaciona, como que é? Tá, bom, gente, eu realmente tenho 40 anos, embora quando a gente vai entrar nos eventos, né, o pessoal pede meu documento, não acredita, mas fora isso, eu nunca imaginei com essa idade, mas eu acho que tá muito na cabeça, isso não é um bordão, não, eu acho muito fato isso. Eu só vou... Você colocou aí a conversa que vocês têm entre as mulheres e tudo mais, e como é que é tá solteiro aos 40. Eu vejo muito um movimento feminino fortíssimo, mas eu acredito muito no que a palavra de Deus fala, que nós somos complementares e não antagonistas. E eu vejo muitas mulheres dizerem que elas querem cada dia mais se empoderar, e eu acho isso o máximo, mas não é por causa disso que ela não pode estar do lado de um cara tão bacana quanto ela. Então, a mulher estar empoderada não diminui o papel do homem. Então, eu vejo muito, quando as mulheres falam, assim, algumas, né, conflitando com isso, eu acho que dificilmente uma pessoa consegue ser plenamente feliz vivendo sozinha ou excluindo a figura do outro sexo, sabe? Eu acho isso tanto para o homem viver sozinho quanto para a mulher. Porque eu também vejo solteiros convictos e que no final é uma noite sempre vazia. Então ele precisa estar sempre acelerado para poder estar se mantendo com a dopamina lá em cima. E eu não tenho como falar disso sem falar da palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes quem é cristão e está solteiro não se vê enquadrado. E isso, eu acho que as igrejas, eu acho isso um ponto falho nas igrejas. Porque eu vejo que a hora que você fala de culto de jovens, parece que só jovem está solteiro. Então agora trazendo para a linha do tempo, por que a gente está solteiro aos 40? Eu tive um relacionamento, fui casado durante muitos anos, e assim como fala a palavra de Deus, eu acreditei que casamento era uma vez só na vida. Nunca pensei em largar. Para mim, casamento união é uma decisão. Então quando a gente fala de fidelidade, eu também vejo como uma decisão. Eu não vejo como uma escolha. E eu acho que isso está muito atrelado ao caráter. E o caráter a gente vai formando ao longo da vida, com toda a bagagem que eu aprendi com os meus pais e também com os preceitos bíblicos que vai compondo. Então, nesse sentido, quando eu me vi solteiro aos 40, não foi uma coisa programada. E a primeira coisa que eu fiz, e aí eu já acho que a gente já parte para uma outra linha, foi cuidar de mim. A minha preocupação não foi com o outro. Não foi em arrumar alguém para colocar naquele lugar. Foi em cuidar de mim. Porque se você não está bem, não existe fórmula para você deixar o outro bem. E o ser humano ele tem mania da felicidade, ele jogar para frente ou ele projetar ela no outro. E ela não está no outro. Ela não está no futuro. Você percebe que as pessoas, na maioria, quando terminam um relacionamento, já tentam buscar um outro para tapar aquele buraco lá? É porque a pessoa ela é imediatista, né? Então ela olha para o vazio. Ela não tem coragem de encarar o vazio. Mergulhar no vazio é muito triste. Então, a pessoa se ilude, quer acelerar, ela coloca bebida no lugar, ela coloca mulher no lugar, ela coloca homem no lugar, ela coloca amigo no lugar, e isso não preenche. Então, amigo até que preenche um pouco. Mas não completamente. Ele te apoia. Completamente não. Ele te apoia. Até o amigo, às vezes, você afasta por uma insatisfação interna, eu acho. Mas amigo não é só para dividir coisa boa, é dividir coisa ruim também. Eu falo muito isso. Se você não é capaz de suportar alguma insatisfação que eu possa te causar, você não é meu amigo. Porque para sentar e sorrir, eu acho muito simples. Então, nesse sentido, eu valorizo muito os meus amigos, mas no final das contas é você e você mesmo com o seu travesseiro. Então, eu procurei cuidar de mim, fui buscar ajuda. Tentei não ser egoísta de achar que eu ia conseguir fazer tudo sozinho. Então, quando o meu mundo desmoronou no sentido de tudo que eu havia projetado, que eu sou um cara que gosto de projetar a minha vida, aquilo desmoronou. Então, eu estava reformando uma casa, construindo uma estrutura para poder ter filhos. Eu me programei por isso por muito tempo e, de repente, eu me vi na estaca zero. Por quê? Qual que é a projeção? Você fala, cara, eu quero estar casado novamente, eu quero ter alguém. Para eu ter alguém, eu tenho que conhecer alguém. Para conhecer alguém, eu tenho que voltar a sair. Para voltar a sair, eu tenho que estar bem psicologicamente. Sair, conheci gente. Eu vou conhecer muito mais gente desinteressante que gente interessante. Então te dá o quê? Preguiça. É isso que eu ia perguntar agora. Porque alguém falou, ai, que preguiça de conhecer gente. Só que ficar sozinho também não é legal. Então, nesse ponto, eu acho que entre os amigos. Mas a primeira etapa, ela é sozinha. Então, eu fui me curar.
E essa cura, ela pode durar, para mim, 1 mês, para você 1 ano, para você 10 anos. Eu não sei. Eu acho que quanto mais você mergulha nesse profundo, mais você se entende, mais você vê o tamanho do buraco e mais fácil é de você encarar aquelas cicatrizes. Aquela ferida para que elas virem cicatrizes. Então não vai deixar de acontecer. Eu não vou olhar para trás e esquecer. Eu simplesmente vou conseguir olhar para aquilo, analisar aquilo sem que aquilo me atinja. Você falou algo muito legal, que é etapas, né? A gente vem falando dessa palavra específica há alguns episódios, né? E pular etapas, né? É o que as pessoas, infelizmente, mais fazem. E, mais uma vez, né? Eu sempre reforço isso daqui. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Para apontar o dedo ou para dizer que somos melhores, de repente, porque a gente fez um movimento diferente em algum momento. Mas é muito legal a gente reforçar também o quanto é importante você respeitar a etapa que você está. Porque às vezes você está na etapa do sofrer, do frustrar, né? Você está frustrado, não era o que você planejou, não era o que você projetou, não era a realidade que você gostaria de vivenciar. Mas a vida, né, ela vai te dando desafios muito... No dia a dia, né? O que eu quero dizer assim, no dia a dia não vão acontecer só coisas que você planejou, só coisas que você sabe já lidar, né? E então, as pessoas que eu acompanho de perto, assim, né? Que são minhas amigas, meus amigos, que pularam fases, as pessoas que eu acompanho tiveram que voltar naquela fase inicial, na maioria das vezes. E às vezes, Alexandre, igual você falou, como elas estavam feridas, aquilo só ampliou, sabe? Então, Sim. a fase do sofrimento foi maior quando elas tiveram que voltar na fase do sofrimento. E aí, você falou que se cuidou, que buscou ajuda. A gente trouxe uma psicóloga aqui. Você fez terapia. O que é se cuidar? O que é buscar ajuda no seu caso? Eu acho que quando a gente pula etapas, a gente se engana. E quando você se engana, mais hora menos hora, você vai dar de cara com a sua realidade. E ela vai estar pior. E mesmo sem você querer olhar e encarar, você vai ter que encarar. Então não adianta. Eu concordo com você muito nisso. E eu acho que, na minha cabeça, são 2 caminhos. A minha fé e a minha mente. Então eu nunca consegui me aproximar tanto de Deus quanto num período de deserto. E foi um dos maiores períodos de deserto que eu entrei. Então eu não vejo profeta na Bíblia que não tenha passado por deserto. Nenhum eleito do Senhor aprendeu na bonança, ele só aprende no deserto. Então isso foi um momento de crescimento muito grande que eu não esperava. À beira do insuportável. Então você conseguir domar a sua mente foi a hora que eu precisei de uma ajuda de um profissional. E eu fiz muita força para domar minha mente, muita força. E ela me traía quase todo dia. E aí você não tem ânimo para trabalhar, e você começa a ser improdutivo, você começa a não se cuidar. E aí eu simplesmente admiti que eu perdi para minha mente. Eu não conseguia mais controlar ela, eu não sabia para onde ela ia. E eu não gostava pro caminho que ela estava indo. E eu não admiti isso, eu falei, o que eu posso fazer, o que está no meu controle? Procurar ajuda. E aí nós temos 2 fases dessa moeda da fase. Nós temos 2 pontos dessa moeda de fases. A primeira é que você tem que passar pelas fases, mas na minha opinião a segunda é você precisa ter cuidado para não ficar em uma única fase. Porque eu também já vi pessoas que ficaram na fase do sofrimento. Mesmo há que tá fazendo terapia, anos, né? Há 10 anos. Não sei, de que Eu já fazendo vi. terapia eu acho não que parte conheço. disso é a escolha. Porque é o seguinte, Mas a pessoa ficar na fase do sofrimento, ou na fase, né, enfim, qualquer fase, aquilo também tem um ônus, né? Então, você saber quando passar de fase, né? Ou você se sentir preparado para, também é importante. Eu falei isso porque, por mais que você tá na terapia, se você também não se ajuda, você não sai daquilo ali. Por mais que a pessoa fale, se não entrar na sua cabeça e você colocar em prática, você vai ficar ali, na mesma. Por mais que você faça uma vez por semana, todo dia, sei lá. Você tem que se ajudar. Gênero, número e grau, concordo. E a terapia, ela é muito, né, assim... Na verdade, ela é 80% a pessoa que está indo ali, né? Como você está disposto àquelas mudanças que, de alguma forma, são clareadas, né? E, por outro lado, 20% do profissional. Então, não adianta você ir lá com a expectativa. Nenhum psicólogo, psiquiatra ou terapeuta tem uma varinha de condão que vai mudar a sua vida. Você vai ter que levantar ali de onde você está e... fazer as mudanças que você quer na sua vida. Então, faz muito sentido. E aí, Alexandre, mas vamos lá. E aí, você passou por essa fase. E a segunda fase foi, que você falou aí, né? Sair, conhecer pessoas.
Né? Pegando Como que todo mundo. foi? Teve essa fase aí também. Ah lá. Né? E como Aumentou que a foi? audiência nesse momento. Pegou todo mundo. Depois você vê que eu te mandei uma figurinha no WhatsApp. Não, eu te bloqueei. Aquela do cachorrinho com a faquinha na mão. Sumiu a foto da Raquel do meu WhatsApp. Mas como que foi essa fase aí? Como foi essa transição, na verdade? Quando você se sentiu preparado, que você falou assim... tem um momento, assim, ou alguma coisa... Vamos lá. Só um gancho que você deu muito importante aí. Quando a pessoa pula etapa, mesmo fazendo terapia, ela se engana. E aí, a tendência da pessoa, para mim, é regredir, porque ela atropela as etapas, coloca uma outra pessoa, de repente, na vida dela para tampar um buraco. Aquilo não tem como dar certo, porque a pessoa não tá bem. E, consequentemente, ela acha que aquilo não deu certo, maximiza a potência do que ela viveu. Ela fica achando que o que ela viveu era muito melhor do que, na verdade, era. A gente vai criando uma estigma. E na hora que tá na terapia, a pessoa não consegue se desvincular porque ela não fez a parte dela. Exatamente. Que era, a sua terapeuta fala, se desligue. Ou faça novas atividades, cuide de você, faça atividade física. Você tem que se ajudar. Bom, a Bíblia até fala desse período, né? Se eu não me engano, eu não sei qual parte ela fala em 8 meses. Um luto vivido, segundo a Bíblia, ele duraria em torno de 8 meses. Eu não sei se tempo de hoje ou tempo antigo, mas a Bíblia tem até um prazo para isso. Mas eu acho que cada um tem o seu. E aí eu me vi solteiro, comecei a melhorar e eu estava no meio de uma obra. Eu estava fazendo uma casa até que relativamente grande, e de repente eu falei, cara, eu nem tinha terminado a casa ainda. Eu falei, vou terminar ou vou vender? Falei, quer saber, cara? Agora é tudo meu, vou curtir isso aqui. Aí que entra os seus amigos para poder ver o outro lado, você sentir carinho das pessoas e motivação para poder sair, porque você também não vai sair sozinho. Não é bacana. Só que quantos amigos solteiros você tem aos 40? Primeira indagação. Então você tem que se abrir pro novo. Então, às vezes, aqueles seus amigos, e na maioria das vezes vai ser isso, não estão mais no mesma vibe que você. Eles não deixaram de ser seus amigos, eles só estão vivendo outro momento. Se você tiver algum amigo, legal, mas esse amigo vai ter novos amigos. Então você tem que ter novos meios, com novas pessoas, talvez até mais jovens do que você tem que se readequar. E você não precisa se transformar naquelas pessoas, porque eu vejo aquela mania de vovô garoto. Eu não sou aquela pessoa. Eu simplesmente tenho uma companhia para estar num lugar e me divertir, ponto. Então tem que estar isso muito claro. E a gente começou a sair. Você não sabe como lidar de novo. Como é que eu vou estar no mercado? Como é que eu vou estar no mercado? Como é que tá a cotação de um cara de 40 anos, descasado no mercado? Não sabia. E falar para vocês, eu tenho uma irmã que tá solteira também. A Vanessa tá solteira. Vocês têm quantas amigas? 4. Da turma de vocês de 4, 2 são solteiras, né? Só a Carla. Não, você e a Carla. Mas que eu conheci Agora estavam a Keila todas. tá Era só a namorando. Camila. Então vocês estavam em 4 amigas solteiras. 5. Nós éramos em 5 solteiras, né? Daí a Camila começou a namorar. Por que eu tô falando isso? Porque todas meninas lindas e interessantes. Então, o que me chama a atenção é quando você sai, não é falta de opção, como todo mundo fala. Eu acho que é um cuidado interno. Aí a gente entra na segunda parte da situação. Eu creio que a minha premissa nunca vai faltar candidato para quem é interessante. E o que é uma pessoa interessante? É uma pessoa que se cuida, que está bem com ela mesma. Porque você transmite isso, não é forçado. E eu vejo muitas pessoas que tentam se adaptar a outra de vontade de ter uma relação. Então ela pega e esquece quem ela é, que aquilo às vezes é o mais encantador, é a discordância às vezes. Às vezes é você trazer o novo. Só que você fala, cara, ele gosta disso, eu só vou fazer isso. Ele não gosta daquilo, eu nunca mais vou fazer aquilo. Mas você deixa de ser quem você é. E aí perdeu a graça, aquele relacionamento vai para lugar algum e você não entende. Aí na próxima você faz a mesma coisa. Então ser interessante é cuidar de você. Da sua alma, do seu coração, da sua mente, do seu trabalho e do seu corpo. Porque também não dá pra você estar pesando 200 quilos e você querer a menina modelo da coisa. Não dá. Não dá, você precisa se cuidar, viu, Vitor? É que você casou com uma gata, você levou um boi. Bom de conversa. Mas todo mundo procura, mas você está disposto a se cuidar? Você está disposto a fazer por aquilo? Então você quer um cara bem-sucedido. Você é bem-sucedida? Você é bem-sucedida? Você está preocupado com a sua profissão? E bem-sucedido não é ter dinheiro. É estar numa posição que você está à procura, você tem meta, você tem parâmetro, você tem gasto, você vai atrás. Não estou colocando dinheiro nessa posição, porque dinheiro vai e vem. Eu posso estar pobre e não ter uma mentalidade pobre. Isso é muito comum. Ter ou não ter dinheiro, todo empresário já passou pela vida. Na média, quem fica milionário já quebrou no mínimo 2 vezes. Então, o dinheiro ele é transitório. Agora, a mente desse cara ninguém muda.
Eu tenho certeza que um cara que já quebrou, que hoje está sem dinheiro, mas que senta na mesa com alguém, ele vai te convencer que ele sabe para onde ele está indo. Porque até o inimigo, até a coisa errada, quando você vê na internet, os caras que estão matando em escola, as pessoas que outro dia eu estava passando Santa Úrsula, se suicidam, colocam a vida ali. Você vê que em grupos igual esses, eu não lembro, Discord, são capazes de convencer outras a segui-las. Por quê? Porque simplesmente o caminho para onde ela está seguindo é bem claro. Então, como diz a Alice no País das Maravilhas, lá o coelhinho, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, você não vai chegar a lugar algum porque você está depositando no outro. É assim que eu vejo. Quando Mas você não contou a sua solteirice, sua pegação, não. Que agora eu quero saber coisas que você nunca me contou. Eu vou voltar só um Gente, não, dá uma ponto. segurada. Você falou muito, resumindo tudo que você falou, né, assim, sobre a pessoa ser interessante, você fala de autenticidade. E a gente está dentro, né, de uma geração ou dentro aí de uma movimentação, principalmente com a internet. Então, por exemplo, até meus 12, 13 anos, a gente tinha aquela máquina lá da TechPix, né? Então era assim, tinha uma TechPix é uma novinha, diferença né? A minha muito... era tinha que mandar o filme revelar. Tinha, Nossa, assim, verdade. nós tínhamos parâmetros, né, assim, de que as pessoas tinham sua originalidade. Eita! Originalidade? Obrigado. E essa autenticidade, ela foi se perdendo porque hoje as pessoas querem muito, né? Serem parecidas umas com as outras, né? Às vezes, você falou assim, de sair e encontrar pessoas diferentes. Você também concorda que tem muita gente que padronizou o comportamento, a forma de se vestir, os mesmos interesses, né? Então, essa autenticidade, eu acredito muito que ela é o diferencial. Então, às vezes, né, você conhece uma pessoa e ela vai ter aquele padrão social que tá todo mundo falando que é legal. E a pessoa também não traz ali nada, né, que ela acredita, que ela enxerga, né, E aí é um ponto que eu acho que as mulheres veem muito, sabe? Dos caras terem os mesmos comportamentos, de falarem sempre também as mesmas coisas, ou de fazer ali um ou outro ponto. Você via isso também nas meninas? Você me permite discordar? Claro, sempre. Eu acho que se a gente passar o filme da Barbie aqui, para 3, 4 pessoas, vocês vão ter visões completamente diferentes do mesmo estereótipo que está sendo vendido ali. E quando você fala que as mulheres falam que o comportamento dos homens é igual, se eu perguntar para alguns homens, eles vão dizer a mesma coisa. Eu acho que de perto ninguém é igual. Então ninguém quer se aprofundar. Então eu conheci o cara numa balada para tomar uma cerveja para sair com esse cara, provavelmente todo mundo vai ficar no raso. Então, se você ficar no raso, todo mundo é igual. Então eu não acredito nisso, que as pessoas são iguais. Então você está dizendo que você acredita que as pessoas, né, assim, que são iguais ou que têm esses comportamentos, que continuaram no raso ali, não se aprofundaram, porque cada um vai ter suas particularidades. Entendi, legal. Você tinha feito uma pergunta, Rá. Não, o que eu ia falar aqui do que vocês estão falando é o que eu percebo, que eu acho que o que acontece também, que as pessoas estão inseguras. Eu percebo isso. Não sei dos homens, porque eu não vou conseguir avaliar esse outro lado. Mas eu percebo que a maioria das mulheres, elas são inseguras. Quando elas vão conhecer alguém, eu acho que cria uma expectativa. Ai, será que vai gostar? Será que eu vou ser legal? Será que eu vou ser interessante? Eu acho que muitas mulheres se posicionam assim. Por isso que, às vezes, não são tão interessantes, porque estão tão preocupadas em ser que acabam não sendo. Eu vou te dar um exemplo, então. Mulheres, prestem atenção nisso, acreditem no que eu estou falando e Vitão me corrija se eu estiver errado. Raquel, você acha uma mulher bonita? Maravilhosa. Aquelas... Minha mãe fala todo dia. Você é muito gata. Nossa, você acha gente. que você intimida um cara? Não passa na minha cabeça. Você tá errada. Aí. Por quê? Isso que você tá falando, o cara às vezes tá sentindo o dobro. Olha só. E a gente, às vezes, não sei, eu não... Vitão, você sai na balada, tem aquela nave. Você fala o quê? Eu vou na baixinha feinha que não tem erro, filho. Eu vou lá pra não tomar butinada. Não tem jeito. Então, às vezes, a mulher é tão bonita, cara, tão coisa que o cara não se sente... Só que ela não quer, ela quer subir num pedestal, sair lá maravilhosa, quer se maquiar pra amiga, quer pôr a roupa que a amiga gosta, e ela esquece, tem um monte de cara em volta, que enquanto ela estiver na rodinha dela, olhando pras amigas, só mexendo no cabelo, no celular, ela não vai interagir com ninguém. Então aquele cara que tá ali, ele tá procurando um sinal seu, qualquer que seja o sinal.
Só que você não tá afim de dar e depois você vai pra sua casa e reclama que ninguém te procurou. A fim de dar o sinal, né? É uma bolha. Fica duplo sentido. Gente, bolha. vamos explicar. É dar o sinal. É uma bolha. Então, gente, nós vamos formar... Mas eu concordo, viu, Mas quando Alexandre? você tava solteiro, tudo bem, pode falar que tá tudo bem. Eu já me preparei pra esse momento. Pergunta da Vanessa, cada uma. Eu quero perguntar o que a Raquel queria. Brincadeira. Cruzamento, hein? Cruzamento. Isso aqui é parceria. Meu A gente fechamento já é você, conversou durante o dia. Ó o trisal. Alexandre, você não faz meu tipo. Não, isso que você tá me falando é muito legal. Algum tempo, eu escutei... Mas eu tenho um amigo que faz. Eu escutei. Ou já fez. Foi, mas não é mais. E a Olha, notificação cadê a dele? máquina Electrolux que nós vamos lavar roupa? Foi, mas não é mais. Conhece essa música? lá. Escuta em casa. Ó, seguinte. Não, eu escutei algum tempo atrás, né, esse termo, tem um termo específico, né, do quanto os caras também se sentem inseguros quando chegam numa pessoa que eles julgam interessante, bonita, atraente e tal. E eu comecei a reparar isso, e de fato, né, você vai percebendo, principalmente se você aprofundar um relacionamento com aquela pessoa, o quanto no início ela estava insegura em estar ali, em sentir que uma amiga poderia avaliar de uma forma ruim, né, porque sabe que as amigas vão isso falar. acontece também, né? Então, assim, isso é muito, muito bacana também das mulheres virarem, né, essa chave de que se elas estão inseguras, o cara também pode estar inseguro naquele primeiro encontro, né? E aí, é legal que, assim, a gente tá falando, né? Eu te fiz uma pergunta sobre as mulheres falarem que os caras sempre se comportam da mesma forma e tal. A gente escuta isso e toda vez que abre caixinha, alguém coloca lá, né? Ah, mas você sempre encontra o mesmo perfil e tal. Eu discordo. O cara que some. E aí eu vou levantar um ponto aqui. As pessoas que falam isso, na maioria das vezes, elas também frequentam os mesmos lugares e são lugares onde pessoas que, de repente, estão num momento de vida para conhecer alguém, não vão estar. Você elencava isso quando você estava solteiro, assim? Olha, determinado lugar eu acredito que eu não vou encontrar alguém interessante, ou não? Você sempre conhecia a pessoa e se aprofundava? Não existe roteiro. Você chegou atrasado, com a família inteira no aniversário e conheceu... Não, peraí, só para os ouvintes entenderem. Essa foi a história de como ele conheceu a Rá. Vamos linkar. Você já foi em N lugares. Você é uma pessoa super interessante porque eu te conheço. E aí... Vai ganhar um bom presente de casamento agora. Quem disse que você não poderia ter conhecido um cara em um lugar aleatório? Isso não existe. Eu acho que fica na piscininha rasa. Então, se você vai num barzinho, é porque você vai lá, curtir 2, 3 horas lá e vai embora. Então, talvez aquele ambiente não propicie você se aprofundar. Não que não tenha ninguém interessante ali. Vanessa. Pra mim não faz sentido. Não tem roteiro. Então, se você for na padaria feia, aí é com você. Não, sair feia não ajuda. Não ajuda. Meninas, se cuidem. Se vistam bem. Homem repara nisso. A vaidade faz parte da feminilidade. E eu acho que isso tem se perdido também. Não que o cara não precise se cuidar, mas eu acho que o cara se cuidando demais. Ontem eu vi um eu vi um meme, um leão macho raiz e um outro leão tatuado com uma chuquinha aqui assim, depilado, macho de hoje em dia. Eu não sei o que vocês gostam, mas eu acredito que independente de como esse cara se comporta, a originalidade é que vai fazer a diferença. Então eu acho que a mulher, se cuidar, ela passa um recado para ele muito subliminar. Fala assim, cara, assim como vocês involuntariamente procuram um macho alfa, a gente também quer a fêmea alfa, a feminilidade lá em cima. E acho que às vezes a mulher esquece disso. Ah, mas eu tô trabalhando, mas agora eu não tô na minha hora de sair. Não, isso tem que ser pra você. Então eu admiro muito isso na Raquel. A Raquel, quando ela vai sair... A minha irmã tava comentando isso outro dia. Falou assim, às vezes ela vai fazer alguma coisa em casa e fala assim, Raquel, mas você vai ficar em casa. Não, mas eu gosto. Eu vou fazer, é dela. É verdade. E eu acho isso um traço top. Só valoriza ela mesma, e é dela. Então, eu ia para a segunda pergunta. A gente se conhecer. Eu estava saindo solteiro, estava conhecendo pessoas, não me privei disso, mas eu cheguei a queimar a etapa. Logo no começo, quando eu fiquei solteiro, eu saí com uma pessoa e eu vi que eu estava me iludindo, parei. Parei, me respeitei. Falei, cara, isso aqui não vai me levar para lugar nenhum. O que eu estou fazendo?
Eu fui sendo levado e chegou uma hora que eu falei, não é hora, não quero. E aí eu não me coloquei mais naquela situação, enquanto eu não estava bem. Então eu não queria conhecer ninguém naquele momento e não conheci ninguém mais. A hora que eu comecei a ficar bem, comecei a sair, comecei a querer conversar com outras pessoas, é aí que foi acontecendo. Então sim, eu já estava bem quando eu conheci a Raquel e não esperava. E eu acho que o ato de não esperar é o que torna as coisas fluidas. Porque a pessoa sai e fala, hoje eu vou arrumar. Dá tudo errado, cara. Dá tudo errado, esquece, velho. Não tem bola de cristal. Você tem que sair bem com você. E você fica criando muita expectativa também. Quando Só você frustra. pensa assim, ó, não, hoje eu vou em tal lugar, não, lá tem gente bonita, lá tem gente interessante, hoje vai dar certo. Não, se hoje eu não conhecer a pessoa... Então você vai criando muita expectativa, vai frustrando, e aí você vai ficando com aquele vazio, você fala, nossa, mas aonde que eu vou encontrar a gente? Não é possível. Aí a pessoa volta pior. Vai perdendo a esperança, parece, né? Não Mas sei. é que ela tem que fazer, se cuidar. Porque ela nunca vai estar mal. Porque se ela tá cuidando dela mesma, se ela tá bem, ela não vai chegar em casa depressiva porque ela não arrumou outro alguém, porque ela tá bem. E aí, quando a gente fala de autocuidado, né? O autocuidado, ele, assim... Ele coloca várias coisas dentro desse termo, né? Um dos pontos como você trouxe aqui, né? Pode ser a aparência, o físico. Mas você estar bem de dentro para fora, na minha concepção, faz mais sentido. Porque eu também conheço tanto homens quanto mulheres que você olha, todo mundo acha muito atraente, mas a pessoa não tem o autocuidado ali em outros pontos. Então, por exemplo, de ler um livro, de ter um conteúdo para desenrolar uma conversa, sabe? Então, eu acho que também é uma linha, né, que às vezes eu vejo que muita gente cai pro outro lado, sabe? A pessoa pensa ali que autocuidado só envolve a beleza física. E aí eu discordo, porque também tem, né, muita lata vazia, sabe? Assim, então você olha, você acha bacana, interessante, e aí você começa a conversar, a pessoa não tem um conteúdo ali, não consegue desenrolar um papo, uma conversa. E eu considero que isso é muito mais atraente do que, de repente, você olhar e ser uma pessoa fisicamente bonita, né? Mas se tiver duas latas, você vai em qual? Eu tenho uma frase. Mas você pode até ir, só que você volta. Tudo bem, entendeu? mas você não sabe o que tem dentro. Você vai perder seu tempo conhecer qual? Não sei. Não sei. Dependendo da postura que o outro tem, eu tenho... Qual que é a minha frase? Ela não liga de ser a bonita da relação. Brincadeira da parte. Mas... Não, mas eu tô dizendo assim, ó. Eu já conheci na mesma fase duas pessoas. Uma era muito mais bonita de lata, né? Do que a outra. Mas aí aí não foi suficiente, entendeu? Perfeito. Mas aí Porque você se permitiu conhecer. Acho que é isso que ele tá falando Não, também. eu acho que o cuidar, quando você fala, envolve também o externo. Porque quando você não tá bem, você não consegue nem se cuidar. Nem esteticamente estou falando. É verdade. Então, por exemplo, eu tenho um problema de depressão dentro da minha casa. Eu sei exatamente quando ela tá bem, quando ela não está. Por quê? Porque ela traz isso para fora. Então, automaticamente, você repele a outra pessoa. Então, quando a pessoa não tá bem, ela não consegue mesmo se cuidar. E eu acho que ela cuidar dela mesma, de dentro, e eu concordo gênero miligrau, não tem nada para acrescentar nisso, você tá coberta de razão. Mas eu acho que o para fora também faz bem. E não é a questão de ser a magérrima, ou isso que eu ia não falar. é isso. Não é ser o É fisiculturista, não é? Se é cuidar. estar bem. Estar bem. Estar bem. E até pra você mesmo. É gostoso quando você se olha e fala, nossa, que legal, tô bem. E é o que ele falou, não tem a ver com com o corpo super escultural, não é isso. Mas eu acho que quando você começa a se cuidar, sua autoestima eleva, e aí você já começa a Parece que é uma corrente, né? Uma coisa puxa a outra. Porque você vai desleixando, aí depois você não liga mais pra camisa. Hoje mesmo, eu gravei um vídeo mais cedo e tal. E eu cheguei em casa e falei, meu Deus, deixa eu tomar um banho, lavar o cabelo, me arrumar. Gente, sem brincadeira. Parecia que eu era outra pessoa. Aí eu cheguei lá no escritório, falei, olha o que um cabelo escovado faz na vida da pessoa. O Sebastião, que trabalha lá, falou assim, Raquel, até a sua fisionomia mudou. Falei, não é que agora eu tô me sentindo bonita, agora eu tô me sentindo... Mentira que você se sente bonita todo dia, não vem pensar. Não, vocês entenderam. Quem quiser arrumar o cabelo pode ir aonde? Quem quiser arrumar o cabelo Compra um pode ir escova que ela aonde? tem lá, que solta cabelo pra todo lado lá. Vai no Marlon. Quem quiser arrumar o cabelo, vai no Tem Marlon. um episódio com ele com algumas dicas também, Rá. Verdade, não lembro qual que é o número do episódio, mas tem. Marlon, tem que fazer o pescoço aqui, ó. Ô, Alexandre, Não, mas e ele aí... mudou, parece que a vibração.
Faz muito sentido você se cuidar. Tem uma pergunta aqui, para que todo mundo mandou eu fazer para você. Gente, todo mundo, quem que você não me contou? Direção. É claro que você vai trazer vários fatores que você já foi falando deles aí. Mas eu quero saber aquele ponto que, de repente, né, quando você para pensar, é ele que se destacou. O que fez a Raquel... Você falou, tem várias mulheres interessantes solteiras, né? Eu vou no banheiro, E aí, rapidinho. o que fez a Raquel você entender assim, não, é com ela que eu quero trilhar esse novo caminho? Porque assim, vou até fazer uma introdução e aí falando de uma forma muito pessoal, quando você se torna solteiro, jovem mais velho... 40 a mais? Não, eu não tenho 40, mas eu, fiquei solteira próxima aos 30, que também não foi planejado, eu, até brinco, queria estar discutindo o nome do meu segundo filho, mas você se torna mais criterioso da pessoa que vai ocupar, ali o seu tempo. Você valoriza o seu tempo. Você valoriza, né? Você fala Concordo. assim, não é porque o outro quer me amar que eu também quero amar ele. Porque você encontra um monte de gente no Concordo. caminho que te acha interessante, Concordo. que quer estar com você. Sim. Mas você fala assim, não, tá bom, você quer, legal que você acha interessante, porque eu também me acho, eu também sei que hoje o que eu sou, porque é diferente de quando você é mais novo, mais imaturo, você não vivenciou tantas histórias, você também não ouviu tantas histórias das pessoas próximas a você. Então, elencar... E aí eu acho que é um ponto, né? Tem gente que se perde tem tanta gente interessante, por que eu vou ficar com uma, né? Você deve ter pessoas assim que você já deve ter ouvido isso, então a pessoa cada dia fica com um interessante, porque de fato tem muita gente legal mesmo. E também tem pessoas que acabam ali falando, né? Eu vou escolher fulano e de repente você olha e fala, nossa, a pessoa não fez a melhor escolha. Tem muita coisa que se passa quando você é solteiro, só que você já tem mais maturidade, mais vivência, você já veio de um término, de repente, que não foi... Tô falando mais uma vez sobre mim. Que não foi tão bacana. Então, você não vai fazendo apostas tão imaturas, tão infantis, digamos, como você fez lá atrás. Então, por quê? Né, Eu a não Raquel, sabia dessa assim. pergunta, não foi combinado. Tá. Vamos lá, que você falou bastante coisa aí. Eu vou tentar organizar aqui no meu raciocínio. O sinal de que você mudou a forma de enxergar o mundo ou seu parceiro é sinal de que você amadureceu. Se você enxergasse da forma que você estava lá atrás, a gente estava na brinca. Então, eu acho que admitir essa mudança e estar aberto à mudança, você é uma pessoa aberta à mudança. Quando às vezes fala algum contra-argumento com você que você acha plausível, você não briga com ele, você absorve para você. Isso só vai te enriquecer. Então, nesse sentido, eu vejo você uma mulher muito madura nesse sentido. A hora que você fala para mim, você ficou exigente, ou como que você mudou esse critério? Eu acredito que é esse o cerne da pergunta. Eu acho que primeiro a gente tem que passar da piscininha rasa. Então, eu não preciso mergulhar naquilo, mas eu quero enxergar o fundo. Enxergar o fundo é com diálogo. E um pouco de convívio. Porque não é porque a pessoa fala que ela é. Então, eu acredito que as atitudes dizem muito sobre a pessoa e eu não acredito mais... A minha maturidade me trouxe para um lugar que eu não acredito que ninguém muda. Eu acho que o Espírito Santo é capaz de mudar alguém, mas eu não acredito que ninguém mude. Então, eu não espero e não gero expectativa por isso. Então, eu quero uma pessoa com defeitos que eu suporte. Simples assim. Porque a gente vai ter que lidar com eles. E como eu não tenho... Não tem poucos. Olha só. Não pode jogar muito pra cima, né, Vitão? Não pode, né? Não tem. Brincadeirinha. Não, rolou. Aquela assim, que defeito? Falou até Eu nos amo até os seus defeitos. defeitos. Que defeitos? Mas o que foi o pontinho tenho- ali? O que foi, de repente, a pergunta que você fez? Ou foram os objetivos de vida em comum? Não, isso é bem claro pra mim. Eu não queria mais percorrer um caminho que eu já tinha percorrido, que era trazer alguém para a vida cristã. Eu queria alguém que já conhecesse esse caminho, que já fosse apaixonada por Jesus como eu sou. Uhum. Então, não existe a minha casa se não for aos pés da cruz. Não faz sentido. Uhum. E eu falei assim, eu não vou... Tem tanta gente que já trilhou esse caminho que eu quero que Deus prepare alguém para mim nesse sentido. Não quero que... E a Raquel fazendo campanha no monte. Eu lá no jejum. E você sabe que na nossa vida tem muitas confirmações de Deus, né? Hoje mesmo, ontem mesmo a gente teve uma. Ela mandou uma mensagem de manhã e falou assim, você falou para mim assim, 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 assim. Foi confirmação de todas as orações que eu fiz pro Senhor. Então Deus ouve. E eu acho muito isso, Deus capricha. Porque eu acho que Deus vai na contramão do nosso esforço. Ou seja, quanto mais a gente faz, mais Ele também faz.
Então, eu acho que Deus é um ser de detalhes. Então, eu sei o homem que eu sou, o homem que eu sou para minha família, o homem que as dificuldades que eu tive na minha vida me tornaram. E eu não ia aceitar pouco para poder me acompanhar, porque eu quero... Aí você aceitou tudo isso. Então, vou chegar nesse ponto. boba. A vida a gente tem que ir remando. E não dá para um só, porque o barco vai virando. Então, uma pessoa sem objetivos eu não aceitaria mais na minha vida. Então, quando eu vi que ela era temente a Deus e que ela era uma pessoa que me atraía assim, porque eu quero estar apaixonado pela mulher que eu tô, eu quero me sentir atraído pela mulher que eu tô e eu me sinto atraído pela mulher que eu tô. Nossa, gente, olha, ficando vermelho. Gente. Corta. Mas tem que ser. Eu pedi pra Raquel vir de branco porque podia rolar um noivado. Não, tem que ter, cara. Se não tiver... Isso é verdade. Não tem, cara. Tem que ter. A gente vive num mundo carnal e isso é gostoso, cara. Não adianta mentir isso. Se é uma parte, é o que segura? Não. Mas é importante? Muito. Então, você tá falando de valores, você tá falando de atração e você falou também de Vou chegar no confirmação de Deus. E aí, tem um outro fator que a gente só vai vendo convivendo, que era o tipo de mulher que ela era ou a iniciativa que ela tinha. Então, quando eu vi a dedicação dela com a família dela, a dedicação dela com o trabalho dela, isso fez sentido para mim. Porque eu falei, se a mãe dos meus filhos, se eu faltar, ela precisa dar conta. Então, eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. E tem hora que eu quero poder cair. E se eu cair, quem vai estar ali comigo? Uma mulher fraca não vai estar. E eu não quero fortalecer a mulher que está comigo. Eu preciso que ela também me fortaleça. Então, eu acho que é uma composição. Então, isso eu vi nela. E só que eu acredito que com o convívio a gente vai ajustando, melhorando, não que não tenha coisas divergentes. Gente, hoje mesmo quase que eu bloqueei ele. E por último, eu acho que é o homem sentir, eu acho que o Vitão vai concordar comigo. O cara pega, ele olha uma mulher bonita ou às vezes muito sensual, ele se sente atraído. Mas ele morre de medo dessa mulher virar a mulher dele. Porque isso deixa o homem inseguro, porque do mesmo jeito que ela quer evidência, ela está com o cara e continua querendo a mesma evidência. Isso destrói o homem, ninguém gosta disso. O cara, ele pode pegar a menina bambambam do Instagram, mas ele vai querer que a hora que ela vire, que ela dê a mão pra ele, que ela não olhe pra outra pessoa. E eu não acredito nesse tipo de mudança. Eu acho que essa situação de demasiada exposição é um sinal de imaturidade na minha visão. Eu acho que a pessoa que se expõe demais, ela tá querendo preencher um vazio com algo que continua sendo vazio. Então, eu acho que você ser bonita e você ter seguidores não significa você se exibir. Eu vejo isso com outros olhos. Então, assim como você também faz esse exercício. Tento. Porque eu não quero deixar outra pessoa desconfortável e nem me expor. Porque você expõe quase todo mundo que está junto com você. Então, o Instagram é uma ferramenta muito invasiva. E a gente permite que ela seja cada dia mais. Então, eu acho que a mulher que se expõe demais, ela caça like, ela quer um direct, ela consegue esse direct, esse cara pega ela e vai embora. Aí ela fala assim, ninguém quer nada sério. É lógico, filha, você quer 300? Você quer 200 mil curtidas? Você quer um cara que vai te valorizar? Tô errado, Vitão? Obrigado, meu amigo. Então, nesse sentido, cara, você tem que escolher se você vai querer ser a curtida de todo mundo ou se você vai querer ter um anel no seu dedo. E hoje eu vou falar assim, pelas mulheres maduras que eu conheço, os caras que também fazem esse movimento, também não é o cara que ela quer ter como parceiro. Hoje não é só visto só a mulher que faz isso, porque tem muito cara que também faz. Posta foto sem camisa de academia, foto no carro. E aí, que você tem o carro que você tiver, entendeu? Pra me impressionar, você tem que ter um food truck, que aí com o lanche descendo. Mas você acha que o cara que tem um carrão é um sinal do quê? Porque você pode ver. Ele vai querer parar no barzinho na se porta. Ele postar ou não, é um sinal né? de insegurança. Hoje... Então, mas hoje, as mulheres maduras que eu conheço também entendem que não é só a mulher caça like, tem o cara caça like, não é nem o homem, é o cara. Porque, né, talvez também ela vai querer sair uma vez com ele e não vai querer sair mais. Né? Então, acho que esse movimento, ele é muito interessante porque antes ele era um movimento só dos homens. Hoje as mulheres também avaliam se esse é um cara forte pra estar do meu lado na hora que eu quiser ter um filho, ele vai ser qual exemplo pra essa Mas criança? Você chegou no ponto. Eu acho que depende do momento de vida. Porque às vezes o cara só quer isso mesmo. E tá de acordo com o que ele tá buscando. E às vezes a menina também só quer isso. Pode ser. Também tá de acordo. Pode ser. Que não é o que nós estamos falando aqui, que o nosso tema é 40, uma pessoa quer ter uma família e uma vida. Exato.
Tem uma amiga, e quando ela começou a namorar, uma das coisas que ela falou foi isso aí. Ela falou, sabe o que eu gostei? Ele é muito desapegado do Instagram, quase não sabe nem mexer direito. Teve que perguntar pra mim como é que postava nos stories. Eu achei o máximo. Eu pensei, adorei. Quem falou Aí isso? Eu não posso revelar. Não. Uma amiga, quando ela começou a namorar. Não vou falar o nome dela aqui, né? Depois eu te conto. Isso é legal. Até esses dias eu vi um meme que era assim, eu gosto mesmo de quando eu abro lá, tem 15 fotos e a tia comentando, filho, vem aqui em casa. Né? A pessoa tem 200 seguidores. Sabe, mulher ela não se comentando, expõe mas pra é uns ninguém. comentários assim, ai, o primo mais lindo. Olha, meu neto. Ah, legal. Isso é muito bacana também, né, Alexandre, da gente pensar o quanto as coisas estão sendo equalizadas, né? Assim, quanto as pessoas estão... e, claro, as pessoas que buscam essa maturidade, igual você falou, a pessoa que quer ter uma família. Porque, às vezes, se o seu objetivo for outro, tá tudo bem ter outras coisas, né? Mas, talvez, a pessoa nem parou para pensar em como reflete o comportamento dela, né? Então, eu lembro que eu tenho, né? Uma amiga que uma vez ela postou uma foto e era uma foto que passava uma mensagem muito ruim. E eu, como amiga, falei pra ela, falei assim, olha, Nossa, você foi é uma pra mim. pessoa... você é uma pessoa que quer se relacionar com alguém que, né, que avalia mais valores, você tá passando uma mensagem... A isca tá errada, filha. Fala pra ela. Eu falei, você tá passando uma mensagem que não é bacana, que não é legal. Porque quando a pessoa olha essa imagem... assim, inevitável que venham algumas informações sobre você. E você não é essa pessoa. A pessoa fala assim, mas não tem que ficar julgando. Mas, gente, a imagem é o que vai fazer a pessoa. Não, mas eu nem E a amiga julguei. é pra Ela isso. podia Não, continuar. e é muito eu só mimimi. quis dar um toque Você de... tem que ser Não, mas sincera eu e tô falar assim, dizendo ó, assim, ó. minha opinião pra você como amiga é essa. Eu Mas é acho que às vezes a justo e pessoa válido. quer passar uma mensagem e aí ela fala assim, não, mas a pessoa não pode me julgar por causa disso. Ué, mas ela vai julgar por causa do que você tá postando. O fato é esse, filha. Quer O se iludir, jeito que se você... iluda. É que assim, o jeito que a pessoa se veste, como ela fala... Tudo isso vai passar uma mensagem para outra pessoa. Então, às vezes as pessoas falam, não tem nada a ver. Tem sim, tem tudo a ver. Tudo a ver. Olha, Alexandre, faltam uns minutinhos aqui. Queria que você contasse como que foi o começo, né? O que vocês, né, elencaram. E você falou muito sobre o diálogo, sobre as conversas e tal. Fica à vontade se você quiser responder também. Mas você que é o convidado. Brincadeira. Mas como que Semana foi, que vem assim, eu que sento né? ali, então. E ele senta aqui. Acho que a gente até pode trazer você aqui para falar um pouco mais, né? Mas os acordos iniciais, se relacionar também... O acordo abrir era, mão. namora só eu. Não namora. Oficial. Não, gente, tô falando acordos iniciais sobre vocês, como vocês iam funcionar. A gente vai se ver todo dia, não vai, eu, né, quero, não quero. Como que foi antes do namoro, assim, né? Vocês conversavam bastante ou não? Como que foi essa Principalmente fase? pelo WhatsApp, né? Até você pedir ela em namoro, assim. Gente, eu não, assim... Você não teve sumiu, muito. você ficou com ela um dia, depois sumiu, apareceu depois de um mês. Porque a gente tem, como você falou, não tem uma regra. Então, conta pra nós como que foi vocês. Eu nem gosto de coisa muito programada. Então, eu não sei, quando você diz sobre acordo, se a gente teve essa discussão. A gente não teve, a gente foi vivendo e se conhecendo. Sem amar, sem cobrança. Ela nunca me cobrou de nada. Essa situação do namoro foi uma coisa que aconteceu. Nem eu sabia que eu ia pedir ela em namoro naquele dia. Só o Vitão sabia. O Vitão sabia antes dele saber. Mas foi uma coisa que... Eu tenho uma frase de um grande amigo e que, infelizmente, ele teve um problemão de saúde. Ele teve um AVC, mas é um cara que convive com a gente até hoje. Ele é cadeirante. E eu tenho o maior prazer de conviver com ele porque ele não perdeu a alegria de viver. Ele é muito sábio. Ele falou assim, Alexandre, casar e se relacionar é quando fica irresistível. Ou seja, a sua vida não faz sentido você ficar longe. Então, quando você sai sozinho... Quando você sai com a pessoa, tá mais legal com a pessoa. Não tem que ser forçado. Enquanto eu não sentisse isso, eu não ia pedir ele namoro. Porque namoro é uma decisão, é muito sério. Você abre mão de todo o resto. Estar namorando com a Raquel é abrir mão de todas as outras possibilidades. Então, a hora que eu vi que era isso que eu queria, que eu não ia magoá-la, que eu não ia expô-la... Expô-la? Não sei. Eu Professores falei assim, de plantão. Por ela, aquelas que eu Por ela. E aí entra uma coisa muito importante pra mim, que é a minha família, e pra ela a mesma coisa, a família dela. A gente chegou a conhecer. Eu evitei ao máximo, eu não queria. Porque pra família, pra mim, é o lugar mais sagrado que eu posso colocar alguém. E eu não queria nem gerar uma expectativa nela, e nem gerar uma expectativa na minha família, porque minha família estava muito magoada também por toda a situação que eles tinham passado. Porque a família casa junto com você, a família namora junto com você.
E isso aconteceu mesmo, e todo mundo se apaixonou. Eu falei, cara, eu nunca mais vou discordar da minha mãe. Legal. Porque mãe tem um feeling. Tem ou não tem, Vitão? Nunca Mãe mais falou, o trem acontece, velho. Falei, e aí, mãe? Qual é que foi a análise do shape? Você não sabia o pix que eu fiz pra sua mãe. E aí a minha família confortável Ela com entregou isso. um bilhetinho na hora que ela conheceu o lava-louça pra sempre aos domingos. Ela olhou que tinha lava-louça, ela falou, tô dentro. Que minha unha vai ficar perfeita. E aí eu já queria, já me senti confortável. Nós tivemos algumas discussões, então se eu tivesse ficado na piscina rasa, eu teria largado a Raquel por conta de uma foto. Calma, gente, tá muito cedo ainda. A Raquel meteu uma foto de biquíni lá, eu falei assim, eu só fiz uma pergunta pra ela, eu falei assim, olha, isso aqui é esse mesmo discurso aqui? Eu falei, eu tô na dúvida. Mas calma, deixa eu explicar isso aí. Eu nem tem mais. Aí a mãe dela concordou comigo, quebrou o pau com ela. Tá vendo, Raquel? Eu falei pra você não ficar fazendo as fotos de Mas biquíni. não é isso, é porque, gente, eu sei claramente que existe diferença de uma foto sensual e uma foto que não é nada E quem sensual. Tudo bem, mas daí não era esse sentido da foto. Tem máquina aí pra gente? Não, você tem que concordar, não era uma foto sensual. Ratinho! E era uma foto ainda, era assim, era Porrada! Porrada! Segurando Agora acabando aqui. Segurando aqui, ó, Marquito. Não é isso. E outra coisa, não era só a foto de bico, não era só uma foto, eram 4 fotos. Era um combo. E pra ter... Que Vamos era terminar, só, não, vamos deixa eu deixar essa terminar. discussão que pra era depois. Só Eu quero... uma de biquíni. Eu quero que a Raquel... E as outras eram tudo legal, bacaninha. Eu quero e que a tal. Raquel Aí ele ficou o quê? faça. Olhando só na de biquíni. Responde então você. Você não é a convidada, mas eu merecido. Deixa pro Por que próximo você... episódio. Porque Suspense. você aceitou namorar o Alexandre. Pra gente encerrar. Nossa, oi. Porque você é uma gata. Muitas opções rolando. Por que o Alexandre foi escolhido? Ele vai falar, você Essa falou que não nova, tinha hein? arroz. Não foi isso Não, que a gente ter não quer combinou. dizer que não queriam que alguém que tivesse, entendeu? Bom, a internet... Olha pra aquela câmera, mentira, olha pra Faça esse um câmera pedido de aqui, ó. casamento. Ai, porque assim, eu também esperava Porque conhecer... ela provou 2 docinhos. O brigadeiro e o beijinho. Ela falou, quem prova o brigadeiro nunca mais quer o beijinho. Foi isso. Bom, Epa! vamos... A sexóloga é outro episódio. Então, gente. Eu também, eu tava esperando, não, Vanessa. E aí, Tinha que ter fala, me por que falado. você se apaixonou? Por que você escolheu? Por que você disse Bom. sim? Primeiro, Pressão. tô com medo. Porque eu também esperava conhecer uma pessoa que já fosse também cristão. Eu também não queria ter que convencer ninguém de nada. O irmão Zé Antônio te pediu pra namorar, você não aceitou. E ele é cristão. Há 72 anos. Tem mais experiência com o Alexandre. Gente, ela não vai responder hoje, vai ser no Entregando. próximo. Mentira, não tem Zé Antônio, não. E aí, como você sabe, a gente já tinha uma referência do Alexandre, que era uma pessoa muito centrada, um cara muito responsável. E, além de tudo isso, era cristão. Então, eu acho que são atributos que eu buscava numa pessoa. E quando a gente foi se conhecendo, eu acho o Alexandre muito inteligente. E isso, eu ficava, tipo assim, admirada. Quando a gente saía pra conversar, eu gostava muito de como ele falava, de como ele pensava. Tapiei direitinho. Uma pessoa enganada. E então, isso, e com as outras coisas, como eu comentei aqui, eu falei, poxa... Porque assim, eu também não estava pensando em namorar ninguém, e você é prova. A gente estava super vivendo a vida loucamente. Eu e Vanessa. Do nada eu sou jogada na fogueira. É brincadeira, que vivendo loucamente. Mas a gente estava muito... Vivendo loucamente. Fazia pipoca. Não, eu tava E muito dormia com o tranquila. cabelo molhado. Mas eu tava muito tranquila mesmo. Eu ia dormir sábado, 10 horas da noite. Eu tava feliz da vida. Ai, que delícia, eu vou dormir. Não tem ninguém me enchendo o saco. Ninguém me fazendo de tonta. Então, assim, e... Solteira eu durmo, sem chifre eu me levanto. Exatamente. Mas a gente tá brincando. Mas assim, era uma paz, tava muito bom. Então eu também não tava esperando conhecer ninguém. Não tava esperando, tipo, ai, nossa, olha, eu tenho que namorar. Esse ano eu tenho que namorar. Eu tava muito desprendida.
E aí, quando eu conheci essa arara azul... Então, Bem foram azul. todos esses atributos. E... Como não falei? Política. Eu não falei... A candidata a Não, vereadora. gente, eu falei o que eu estava buscando. E quando eu conhe... de Deus, só isso. Todo mundo gosta de Eu me vou trollar contar aqui. então. Ficou apaixonada no primeiro beijo, já daí pra frente, ó, só foi... Daí pra frente, mas só pra trás. Raquel, eu tô te ligando, filha. Você tá falando com quem? 3 horas depois. Ai, o Alexandre. Pô, mas você não queria namorar? Já tá namorando, filha? Eu comecei a namorar ele antes dele Começar a te namorar. Quando ele me pediu em namoro, na verdade, eu já tava namorando ele. A minha família toda já conhecia ele por fotos e vídeos. E aí eu falei, deixa. Não preciso falar nada, ele não sabe. Vem que eu ele te vai- explico no caminho. Vem que eu te explico no caminho. Alexandre, muito obrigada por você ter topado vir aqui contar a sua história com tanta sinceridade, né? E de uma forma também aí, com as suas particularidades, com aquilo que você acredita. E com certeza alguém vai se identificar. E isso vai fazer muito sentido aí para essa pessoa. Então, muito obrigada. Fica aqui o nosso convite para você voltar aqui daqui a algum tempo e contar, né? Como que é consolidar esse relacionamento. Porque vocês estão aí há alguns meses. Rapaz, essa menina é veiaca, velho. É A Vanessa é que ela tá com um vestido. Ela comprou um vestido de madrinha. E que ela achou lindo na internet. Ela falou, Raquel, você vai ter que casar. Por quê? Porque eu quero usar essa roupa que eu comprei. Caiu a gravação. Deu. Não, consolidar o namoro, né? Consolidar o namoro. Como que foi a primeira vez que você almoçou na casa Como é que do pai da consolida o Raquel? Uai, Então, o primeira próximo vez que... episódio... Cozinhei já pro pai dela. Uai, é isso. Como que é a primeira vez que vocês se conheceram? Quais são os cuidados que tem que ter quando vai na casa do sogro e da sogra? Né? O que você falou pra ela ali dos acordos familiares que existem na sua família? Ela gosta de um acordo, gente. Né? É técnica. Então é isso. A Vanessa, Mas o muito vocabulário obrigada. é técnico. Bom, eu te agradeço depois. Agora sim, hora de você chamar aquela moça lá. Que, gente, não é depois ali, a hora que acabar, eu vou falar muito obrigado, volte sempre. Gente, esse foi mais um episódio. Peraí, posso só agradecer? Pode, com certeza. Queria agradecer o Vitão, me recebeu aqui hoje, participou com a gente aí, foi meu par aqui na parte masculina da história. Queria parabenizar vocês pelo programa, eu acho um tema legal, recorrente, de muita aderência, e eu vejo as mulheres se abrindo aqui, sabe? Acho isso muito importante. E vocês conseguem falar isso tudo de uma forma leve. Eu acho que a visão masculina também é importante até para a mulher ver como se posicionar e entender a cabeça do cara, porque às vezes fica... Vocês são mulheres, as perguntas são femininas, e às vezes eu acho que isso compõe bastante. Mas se eu queria deixar um recado para as ouvintes e para os ouvintes, que é assim, tem alguém legal para você. Ai. O Senhor tem alguém preparado para você. Amém. É. Aqui, ó. Levantou a mão. Ai. Levantou a mão. Não tenha pressa, porque um relacionamento mal sucedido é muito pior do que uma solteirice. Mas Nossa, muito é pior. verdade. Você envolve família, dinheiro, amigos, frustrações Tempo depois de para se vida. reerguer. Então não tente ver virtude onde não tem. Então se aprofundar não é se jogar. Então tem sim gente legal, interessante, bonita. Se prepare para a hora que essa pessoa chegar. Então cuide de você, que o resto o Senhor faz. Tá bom? Esse é meu recado. Amém. Não se contente com pouco. Você pode ter muito. Só basta você Mas eu também já não tô mais no ser mercado, muito. viu, gente? Agora já... Não, mas Soldado esse aqui abatido. já... Gente, nós vamos tá bem terminar. Eu vou abatido. falar. E aí, pode beijar e vocês beijam. Acho o brag legal. Então vai. Ele não gostou muito, mas Gostou eu e a Raquel sim. gostou, então você vai fazer. Não, imagina isso aqui no grupo futebol. Os caras cortando isso aqui. Gostei. Imagina, Vitão. Vai virar figurinha, vai. Para um pouquinho para as pessoas tirarem print pra figurinha no grupo. Faz a pergunta. E aí, pode beijar? Pode demais. Ê!